Olá, seja bem-vindo ao canal Amanhã Revelado. Sou Eliseu Júnior e criei este canal para falar de profecias bíblicas, Bíblia e o que mais estiver relacionado, incluindo notícias relevantes. Se você não tem problema com assuntos polêmicos, aproveita, se inscreve e clica no sininho de notificações. Se você perdeu os vídeos anteriores, são esses dois que eu coloquei aí embaixo, depois você dá uma conferida. No vídeo de hoje vou falar sobre os impérios citados na Bíblia. Quero deixar claro que esta é uma linha de interpretação entre tantas. Mesmo para eventos como o arrebatamento, há várias linhas de interpretação diferentes. Em se tratando de estudos de profecia sobre o final dos tempos, isso é normal. Vou falar de uma corrente de interpretação que creio explicar de forma satisfatória algumas profecias que estão espalhadas na Bíblia. Daniel e João relatam sonhos e visões sobre os impérios que iriam ter influência na narrativa bíblica. Daniel interpreta o sonho do rei da Babilônia, Nabucodonosor, onde o rei vê uma estátua que representa 5 reinos. Depois, Daniel tem uma visão onde vê 4 animais que representam 4 reinos. E João relata a visão onde ele vê uma mulher montada em uma fera com 7 cabeças que representam 7 reinos. É sobre os 7 reinos ou impérios e sobre a cidade dos 7 montes também dessa visão que falarei hoje. Primeiro preciso falar o óbvio. A Bíblia foi escrita por autores de um povo específico, os judeus, em um lugar específico, a Terra Santa, conhecida por Terra Prometida, ou Israel. Então os eventos dos quais a Bíblia fala aconteceram, acontecem ou acontecerão basicamente naquela região do Oriente Médio. É meio óbvio mesmo, mas às vezes precisa ser reforçado. A Bíblia não cita o Império Maia ou Azteca, os aborígenes australianos, o Japão, os indígenas norte-americanos ou mesmo o continente americano. Cita Israel, Babilônia, Assíria, Egito e por aí vai. Porque os eventos citados na Bíblia ocorrem no Oriente Médio. É comum as pessoas referirem-se aos impérios citados pela Bíblia como impérios mundiais, mas nenhum deles nem mesmo dominou o continente onde estavam. O mundo todo então nem se fala. Então tenha isso em mente. No livro de Apocalipse, no capítulo 17, verso 3 e verso 9 ao 12, João descreve a chave para entender a visão que teve sobre esses impérios. Veja a descrição. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram e 1 existe. Outro ainda não é vindo e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7 e virá a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberão reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. João foi levado ao deserto não para um pântano, floresta ou campo, mas para um deserto. É uma descrição geográfica da região onde se encontra a mulher. Isso é importante, não está lá à toa. Ele está citando uma região desértica. Ele está tendo uma visão sobre o último império. Aquele que iria estar presente no relato bíblico do fim dos tempos. Então você tem uma mulher montada em uma fera com 7 cabeças e 10 chifres. As cabeças o texto diz que são 7 reis. Ora, cada rei é rei porque tem um reino, ou país, ou império, para governar. Então 7 reis, 7 reinos diferentes. Creio que você concorda comigo que é um desdobramento lógico a partir da primeira afirmação. Não é nada demais concluir isso. João diz que 5 já não existiam mais, e 1 existia na sua época. Qual era o reino ou império que existia na época em que João teve essa visão? Acertou se você disse Roma. O Império Romano era o que existia na época, e pode ser identificado como o 6º império na visão de João. Mas e os outros 5? Batem com o relato histórico até aquele momento? Acompanhe comigo, o primeiro foi o Egito, depois do Egito vem a Síria, depois da Síria vem o Babilônico, depois do Babilônico vem o Medo-Persa, e depois vem o Império Grego de Alexandre o Grande. Aí você já tem 5 reis, 5 impérios. E todos eles têm uma coisa em comum. Eles dominaram ou tiveram influência sobre a região de Israel. Dê uma olhada rápida novamente. Veja que todos, até o romano, têm isso em comum. Então, quando João fala de um 7º império, que ainda não existe na época dele, ele deve seguir esse mesmo padrão. Se for um reino ou império que não tenha domínio territorial ou influência sobre a região bíblica da Terra Prometida, se não tiver presença no Oriente Médio, então não se encaixa no padrão.
Depois João diz que esse sétimo império iria sumir ou perder influência por um tempo, e ressurgir como o oitavo império. Ele mesmo afirma que esse oitavo é o sétimo, ele dá ênfase a isso. Os outros somem e não voltam, são diferentes entre si, mas o sétimo é também o oitavo. E essa é uma característica da qual ele difere dos outros. O sexto não pode ser também o sétimo, e o quinto também não pode ser o sexto, e por aí vai. Eles são diferentes uns dos outros, mas o sétimo é único, ele é também o oitavo. E esse oitavo império terá 10 reis ou 10 países agindo em conjunto no final dos tempos, que irão ter influência por um curto período de tempo no Apocalipse. A visão que João teve mostra os impérios desde o começo da narrativa bíblica até o final da história. Ele viu 7 impérios ou reinos. Guarde essa informação, que é importante. Entendi, você me diz. São 7 impérios. Mas e os 5 da Babilônia, do Nabucodonosor, e os 4 de Daniel? Como isso se encaixa? Me acompanha que você já vai entender. No capítulo 2 do livro de Daniel, Nabucodonosor teve um sonho onde viu uma estátua com cabeça de ouro, peito e membros superiores de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro. Daniel interpretou o sonho e explicou ao rei que seriam reinos ou impérios que sucederiam ao Império Babilônico. O rei Nabucodonosor viu os impérios do ponto de vista dele, a partir da Babilônia. Então a cabeça é a própria Babilônia. Depois vem o Império Medo-Persa, seguido pelo Império Grego. Aqui muitos falam que o próximo, logicamente, é o Império Romano. Mas há uma dificuldade que essa interpretação traz. Daniel tem um sonho narrado no capítulo 7 do livro de Daniel, onde ele vê 4 animais que representam os mesmos impérios do sonho do rei. Esses animais que Daniel vê representam os mesmos impérios que o rei viu na estátua, só que do ponto de vista de Deus. Ao invés de serem 5 animais, são só 4 animais. E o último animal tem 10 chifres, assim como a fera em Apocalipse. Por que só 4 animais e não 5? Você pode perguntar. É que do ponto de vista de Deus, as 2 últimas partes da estátua são uma coisa só. Por isso no sonho de Daniel aparecem 4 animais ao invés de 5, como as partes da estátua. Note que o material base das 2 últimas partes da estátua, no caso o ferro, também aparece nos dentes dessa fera que representa o último império. Assim como na visão de João, onde o oitavo é a continuação do sétimo, na estátua as 2 últimas partes que contêm ferro são uma continuidade. Do ponto de vista do sonho dado por Deus a Daniel, esses 2 últimos são uma coisa só, o 4º animal. Esse império é único nessa característica. Ele difere dos outros nisso. Então, se na visão de João, conforme vimos, o 6º império não pode ser também o 7º e o 8º, como é possível encaixar essa visão de Nabucodonosor e de Daniel? Você lembra que falei que João viu a perspectiva toda do ponto de vista do começo ao fim da Bíblia? E Nabucodonosor viu a visão do seu ponto de vista a partir da Babilônia? Daniel teve essa mesma visão de Nabucodonosor, só que do ponto de vista dos céus. Então eu explico. Nabucodonosor não viu o Império Egípcio e nem o Assírio, porque vieram antes do dele. Só aí você tem 2 a menos para comparar com a visão de João em Apocalipse. Ainda um detalhe. Lembra que falei que para ser o último império em Apocalipse, tinha de ter as mesmas características comuns aos demais? Tem de estar presente geograficamente no Oriente Médio, na Terra Prometida, fazer fronteira com Israel. Da mesma forma, há uma característica comum aos impérios que vem depois de Nabucodonosor. Eles têm de ter dominado a região da Babilônia, têm de ter conquistado e dominado aquela região. Por exemplo, se uma nação diz que conquistou os Estados Unidos só porque conseguiu ocupar o Alasca ou o Havaí, você não vai levar a sério. Precisaria ter conquistado e ocupado a capital Washington, junto com boa parte do território americano. Então, no caso da Babilônia, tem de ter conquistado e ocupado sua capital e boa parte do seu território. Dos 6 impérios conhecidos por João na sua época, quando ele escreve o livro de Apocalipse, apenas um desses impérios não conseguiu dominar a região da Babilônia. E esse império foi o Império Romano. Roma nunca conseguiu conquistar e manter a região do antigo Império Babilônico. Por isso mesmo, o Império Romano não pode ser o 4º e 5º império da Estátua da Visão, e nem o 4º animal terrível da visão de Daniel. A questão então é, qual é o império que vem após o Império Romano, que atende aos mesmos requisitos dos 6 anteriores em Apocalipse, e que ao mesmo tempo atende aos requisitos do sonho de Nabucodonosor e de Daniel? Existe um império que encaixa? Vou mostrar no mapa e você tire suas próprias conclusões. Depois da queda da capital do Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, outro império veio no seu lugar,
ocupando ao mesmo tempo a região do Oriente Médio que chamamos de Terra Prometida, e a região que antes pertenceu aos impérios grego, medo-persa e babilônico. O Império Otomano reunia todas as regiões que foram influenciadas pela religião hoje dominante no Oriente Médio. Esse império, ao mesmo tempo que conquistou a última capital do Império Romano, também controlou a região que pertenceu ao Império Babilônico. Mas e a questão dos pés de barro e ferro na estátua que Nabucodonosor viu? Bem, esse império tem natureza dividida. Se você levar em conta que, assim como o cristianismo tem duas correntes principais, o catolicismo e o protestantismo, da mesma forma, há duas correntes majoritárias no principal sistema político-religioso do Oriente Médio. Eles se dividem em xiitas e sunitas. Mas creio que você já sabia disso. Além disso, assim como no cristianismo, não há uma homogeneidade étnica, isto é, são vários povos diferentes seguindo uma mesma religião. Da mesma forma ocorre no Oriente Médio. Turcos não são árabes e iranianos também não são. Eles são descendentes dos persas, que é outro povo, por exemplo. Há também uma profecia no livro de Daniel sobre o povo de um líder ligado a esse último império que teria influência no fim dos tempos. Mais pra frente farei um vídeo para explicar com mais detalhes a profecia das 70 semanas, onde esse líder fará ou confirmará uma aliança com Israel por 7 anos e quebrará essa aliança no meio desse período. Por ora, quero falar de um trecho de Daniel 9, que fala da retirada do Messias esperado depois da destruição do templo em Jerusalém e, posteriormente, uma interrupção dos rituais religiosos numa época futura. Os detalhes dessa profecia falarei em outro vídeo. O que interessa no momento é que o texto dá uma dica para saber de que povo vem esse líder. Veja esse trecho em Daniel capítulo 9, verso 26. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso se cumpriu no ano 70. A destruição da cidade de Jerusalém e do templo ocorreram no ano 70. Curioso que o texto não diga o reino ou rei, mas dê ênfase em o povo do príncipe que viria, ou seja, está falando da linhagem, etnia. Como o Império Romano mandou tropas para fazer esse serviço, a conclusão comum é que esse líder que viria no futuro seria romano, ou de nações europeias. Se você já acompanhou estudos sobre profecias bíblicas, com certeza deve ter ouvido essa interpretação. Mas como eu disse, o texto foca em povo, linhagem, etnia. O ponto-chave não é reino ou império, nesse caso, até porque um reino ou império pode ser composto por vários povos diferentes. Cabe uma observação. Ele poderia estar se referindo à cidadania em um império? Para ajudar, veja esse texto de Atos capítulo 22, verso 27 e 28. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: Dize-me, és tu romano? Ele disse: Sou. Respondeu-lhe o comandante: A mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo: Pois eu o tenho por direito de nascimento. Note que era possível ser romano, mas sem ser do povo romano. Paulo era cidadão romano e do povo judeu ao mesmo tempo. Sua linhagem não era romana, era judaica. Guarde essa informação. Então, de qual povo ele poderia estar falando? No ano 70, Jerusalém foi cercada pelas legiões romanas. Naquela época era comum soldados romanos serem recrutados nas províncias onde suas guarnições estavam. Legiões do Oriente Médio eram basicamente compostas por povos árabes e mais especificamente sírios e turcos. Lembra da diferença entre povo e cidadania? Veja esse quadro onde coloco as informações sobre as legiões que atuaram no cerco a Jerusalém e sua composição. De acordo com o historiador judeu Flávio Joséfo, no volume 3 de sua obra A Guerra dos Judeus, e o historiador romano Cornélio Tácito, as legiões romanas e suas composições no cerco a Jerusalém foram: Legião 10ª Fretenses, Turquia e Síria; Legião 15ª Apolinares, Síria; 12ª Fulminata, Turquia Oriental e Síria; e 5ª Macedônica, Sérvia e Bulgária. Agora vem a parte interessante. Conforme relatado por esses historiadores que foram testemunhas oculares dos eventos daquela época, a legião que atravessou os muros e colocou fogo no templo, destruindo-o completamente, cumprindo assim a profecia bíblica, foi a Fretenses, que era composta basicamente de ancestrais dos atuais turcos e árabes. Agora, sobre as 7 cabeças serem 7 montes onde a mulher está assentada, há uma lista de cidades sobre 7 montes na internet que contém os nomes de 93 cidades. São Francisco, por exemplo, está sobre 7 montes. Roma também aparece sobre 7 montes, assim como Jerusalém, Lisboa em Portugal, Istambul na Turquia e tantas outras. Agora, considere o que falei antes. A visão de João é no deserto, lembra? E a interpretação mais comum é que essa cidade representa um sistema político-religioso com crenças diferentes do credo cristão. De acordo com a visão de João,
a cidade deve ter uma importância histórica tanto politicamente como religiosamente. Isso deve ser verdade para a época do Último Império. Bem, apenas 4 cidades estão próximas a regiões mais secas, com clima de deserto e também sob 7 montes e, por coincidência, na região em que os relatos bíblicos ocorrem. Veja agora as fotos de satélites de Jerusalém em Israel, de Teherã, capital do Irã, de Amã, capital da Jordânia, e de Meca, na Arábia Saudita. Essa última, aliás, é uma cidade de grande importância para a maior religião do Oriente Médio. Agora, se você considerar o pré-requisito de 7 montes e localizada no deserto, conforme a visão de João, sem nenhuma área verde por perto, isso exclui Jerusalém, Teherã e Amã, sobrando apenas uma cidade com influência política e religiosa. Veja essas fotos tiradas a partir de alguns dos montes que cercam essa cidade. É uma coincidência muito grande, na minha opinião, que uma cidade atenda a essas características citadas na Bíblia. Sobre a mulher montada na fera, isso merece outro vídeo. Esse foi sobre o significado e interpretações sobre as 7 cabeças. E aí, o que você acha dessa linha de interpretação? É muito forçada? Roma e Europa fazem mais sentido? Diz aí o que você acha nos comentários, gostaria muito de saber a sua opinião. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe e até a próxima.